bem-vindo. Então, para quem não me conhece, eu sou Cláudio. Eu sou pastor da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Guarulhos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a pretensão humana. Tá bom? O que é pretensão? Pretensão é essa mania que nós temos de controlar tudo, né? Nós controlamos tantas coisas na nossa vida, né? Por controlar tudo, tantas coisas em nossas vidas, nós achamos que temos controle de tudo, né? Perdão, né? A gente não controla tudo. Por controlar tantas coisas em nossas vidas, nós achamos que temos controle de tudo. A gente consegue consertar, a gente consegue arrumar, a gente consegue fazer funcionar tantas coisas. E aí a gente para e pensa, bom, já que eu consigo resolver tudo, eu consigo controlar a minha vida também, eu consigo controlar as coisas que acontecem na minha vida. A gente pega um carro, dirige, a gente pega o carro e leva esse carro para onde nós queremos, a gente pega a ferramenta, ajusta, conserta. Com isso, nós achamos que conseguimos controlar tudo na vida. E isso é uma pretensão nossa. É uma pretensão nossa, achamos que tudo pode estar em nossas mãos e em nosso controle. Quando a gente vê lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala que todos vão para o mesmo lugar. Nós viemos do pó e é para lá que nós vamos retornar. Então, olha só, precisa admitir a nossa pequenez. A gente precisa admitir o quanto que nós somos pequenos diante dos acontecimentos da vida. Muitas vezes, por se sentir controlador, prepotente, forte, capaz de resolver todas as coisas, nós pensamos, nós queremos, nós assumimos uma posição de prepotência, de pretensão. E nós pensamos que nós vamos conseguir resolver tudo. Quantas vezes a gente fala assim, eu não aceito, eu não quero. Não, eu tenho que dar um jeito, eu preciso mudar, eu preciso consertar. Não, essa situação, ela não pode ficar assim. Quantas vezes a gente se sente assim? Por alguma enfermidade, por algum acidente, por alguma coisa que não estava em nossos planos. Porque na prática a gente estabelece um plano para a nossa vida e nós queremos que esse plano dê certo. A gente estabelece um propósito em nossas vidas e nós queremos que esse propósito dê certo. Essa é a realidade de nós, que nós queremos. Só que, de fato, ao entender, ao compreender, ao se colocar diante da vida, a gente começa a perceber que as coisas não são dessa forma. As coisas não são dessa maneira. Então, muitas coisas que acontecem em nossa vida, nós precisamos olhar para essa situação e entender que a gente não dá conta de tudo. E é difícil para nós. É difícil para nós assumir essa posição de eu não dou conta de tudo. Eu não consigo resolver todas as coisas. Só que olha o grande problema de nós, que somos religiosos, cristãos, evangélicos. Bom, já que eu não posso tudo, eu tenho um Deus que pode, e essa é a verdade. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível, sim. Ele pode todas as coisas. Só que qual que é a nossa pretensão? A nossa pretensão é, bom, já que eu quero controlar todas as coisas, e eu estou percebendo que eu não posso, eu descobri que tem alguém que pode. Eu descobri que tem um Deus. Então eu quero pegar esse Deus, eu vou usar esse Deus para a minha pretensão, para realizar aquilo que eu quero fazer e eu não posso fazer. E aí está a grande questão. Nós queremos utilizar a Deus para o nosso próprio benefício. Nós queremos fazer de Deus alguém útil para satisfazer a nossa vontade. Bom, tudo bem.
Já que você está me dizendo que eu não posso ser pretensioso, que eu sou pequeno, que eu sou pó, que eu tenho essa pequenez, eu vou me apegar a um Deus grande. Tá certo, irmão. Devemos nos apegar com fé em nosso Deus. Só que existe uma questão. Você não está deixando a pretensão de lado. Você está utilizando a Deus para continuar sendo pretensioso. E aí a gente fala assim: Deus, eu não aceito essa minha situação. Deus, eu não aceito perder o meu emprego. Eu não aceito perder o meu parente. Eu não aceito que a minha vida continue desta maneira. Ou usamos essa forma: eu declaro. Eu declaro que as coisas vão mudar. Ouvimos aí, declara aí, irmão. Vamos declarar. Vamos declarar que essa situação vai mudar. Como se, ao declarar alguma coisa, nós acionamos a Deus para satisfazer a nossa pretensão humana diante dos acontecimentos da vida. A pretensão de não aceitar aquilo que está acontecendo lá fora, acontecendo no mundo. Eu declaro que as coisas vão mudar. É como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada. Eu vou esfregar a lâmpada e vou pedir o meu desejo. Quem não quer um Deus desse? Que faz tudo, que realiza tudo. Quem não quer um Deus que está para satisfazer as nossas necessidades humanas? É só declarar. É só declarar que Deus vai fazer. É só declarar que as coisas vão acontecer. Você não está declarando, irmão. Você tem que declarar. A gente aprende assim. E usamos a Deus para continuar pretensiosos. Dizemos, eu não aceito. Dizemos, eu declaro. E dizemos, eu determino. Eu determino que essa situação vai mudar na minha vida. E colocamos na conta de Deus. Ai de Deus, se não fazer aquilo que eu estou determinando. Ai de Deus. Porque se ele não fizer o que eu estou determinando, eu vou perder a minha fé. Eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar frustrada. Eu vou abandonar a minha fé. Ou esse Deus para mim não serve. Eu vou procurar outro. Porque eu determino que agora as coisas vão mudar. Eu determino que a Covid-19 vai acabar. Eu determino que eu não vou pegar o Covid-19. Está determinado, não vou usar máscara. Usar máscara para quê? Quem tem medo é as pessoas do mundo. Eu sou cristão. Cristão não tem medo. Isso não é medo, isso é precaução. Isso é precaução. Nós precisamos ter precaução. Nós precisamos entender a realidade e cuidar da nossa saúde. Agora, utilizar a Deus para assumir uma posição de controle diante da vida, ao ponto que Deus está para fazer o que eu quero. Por isso eu não aceito, por isso eu declaro e por isso eu determino. Olha que ponto nós estamos chegando. Olha que ponto nós estamos chegando. Nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo que o poder é de Deus, a força é de Deus e a vontade é dele. E não é nossa. Nós não somos manipuladores de Deus. Nós somos servos e nós somos filhos de Deus. Então existem coisas que nós precisamos aceitar. Nós não podemos mudar. Existem coisas na vida que nós não podemos mudar. E a gente precisa aceitar. A gente precisa ter serenidade. A gente precisa acreditar no nosso Deus, que mesmo quando Ele fala não para nós, Ele está trabalhando.
Mesmo quando ele não realiza os meus desejos, ele está fazendo. Mesmo quando ele fala não para mim, ele está me amando, me amando. Ele está me amando mesmo assim. Então a gente precisa retornar e entender a nossa pequenez. Quantas pessoas oraram para não perder um familiar e perderam? Quantas pessoas oraram por cura, para Deus mudar a situação e Deus não mudou? Quantas pessoas carregam enfermidade por anos, talvez pela vida toda, e precisa conviver? Então você quer me dizer que essa pessoa, ela não tem fé por isso? Você quer dizer então que essa pessoa que vive essa doença durante anos da vida, é porque ela não quis mudar? Ela deveria falar: eu declaro, eu não aceito? É dessa forma? Quantas pessoas? E aqueles familiares que estão perdendo os seus entes queridos para a Covid-19? Qual que é a resposta? A resposta é deixar a pretensão. Lá em Mateus 6, versículo 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? O que adianta você se preocupar tanto? Você vai mudar? Você vai acrescentar? Não, não vai. Não vai, porque nós não temos essa força. Nós não temos essa capacidade. A pretensão é essa preocupação que nós temos em tentar mudar, em tentar consertar, em tentar fazer as coisas do nosso jeito. Essa é a nossa pretensão. Quem de vocês, disse Jesus, que por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Entenda que vai ter hora que você vai precisar entregar para Deus e deixar que a vontade dele seja feita. Vai ter momento que você não vai ter respostas para a sua pergunta. Por que, Deus? Por que está sendo dessa forma? Por que é desse jeito? Vai ter momento que a gente não vai ter resposta. E é muita pretensão nossa exigir de Deus uma resposta. Porque Deus está acima da nossa sabedoria, da nossa capacidade. E tenha uma certeza: quando Ele quiser te responder, Ele vai te responder. Quando Ele quiser explicar para você, Ele vai explicar para você. Ele vai falar para você. Tenha certeza disso. Ele vai falar. Se tem silêncio, é porque Ele quer permanecer em silêncio. E algumas pessoas dizem: você tem que brigar com Deus, você tem que encostar Deus na parede, você tem que forçar a barra e até Deus responder. Exigir a resposta de Deus. Vai ter momento que é silêncio. E você vai entender que eu não consigo. Que você não consegue consertar, não consegue mudar, não consegue resolver, não consegue ter respostas. E aí você vai entender que, acima de todas essas coisas, existe um Deus. Eu quero fazer um convite para você: trocar a pretensão pela sabedoria. Trocar a pretensão pela sabedoria. Faça essa troca. Troque a pretensão pela sabedoria. E eu vou te dar aqui 3 dicas. 3 passos para você trocar a pretensão pela sabedoria. A primeira coisa é você entender
que a vontade de Deus é a melhor. Entenda que a vontade de Deus, ela é melhor. Sempre é melhor. Deus está no controle. Deus tem o poder. Deus tem o domínio. Deus controla todas as coisas. Todos os fios dos nossos cabelos estão contados. Deus sabe de tudo. Nada sai fora do seu controle. Troque a pretensão pela sabedoria. Troque o seu querer pela vontade de Deus. Troque o seu eu determino, eu não aceito, eu quero que seja assim. Troque por: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita o teu querer. Não foi assim que Jesus ele disse: Deus meu, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, Deus, seja feita a tua vontade. Eu tiro a minha pretensão, eu tiro o meu querer e eu quero que a tua vontade seja feita, porque ela é perfeita, ela é agradável, ela é soberana, ela é a melhor. A gente precisa ter coragem para deixar que a vontade de Deus seja feita. A gente tem medo da vontade de Deus. A gente tem medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus elimina a nossa. A vontade de Deus elimina o nosso querer, o nosso jeito. Deixe de ter medo da vontade de Deus. Tira a pretensão. Saia do controle da sua vida. Deixa Deus controlar. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus direcionar a sua vida. Não tenha vergonha de não ter respostas. Não fique desencorajado por não ter respostas. Continue crendo. Continue crendo. E tenha coragem de falar assim: eu não sei. Por que aconteceu isso na sua vida? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está cuidando da minha vida. E eu sei que a vontade dele está sendo feita. Entenda que tem muito conhecimento que não está no seu alcance. Existem muitas coisas que não estão no seu poder. O que você deve fazer? Deixa nas mãos de Deus. Entregue para Ele. Segunda sabedoria para tirar a pretensão: admitir a realidade da morte. Admita a realidade da morte. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. O nosso ente querido, a pessoa que nós amamos, elas vão morrer um dia. Só que a gente não aceita a morte. E é difícil, é complicado. Só que a gente precisa lembrar da morte. A gente precisa lembrar que nós somos mortais. Eclesiastes fala para a gente ir lá na casa onde tem luto, para a gente refletir sobre a vida. Ah, não toca sobre morte, não. Eu quero falar de vida. A gente precisa falar sobre o fim. A gente precisa falar sobre o fim. Então, admita a realidade da morte. Tira a pretensão. Tira a pretensão e admita que você é um ser finito aqui nesta terra, né? Nessa terra. É nosso corpo. Esse corpo aqui, ele não vai durar para sempre. Ele é pó. E ao pó ele vai voltar. Ele vai voltar a ser pó. Admita essa realidade. Só que o que é mais belo é o Evangelho. Que ele nos traz essa resposta, mesmo que nós admitimos a realidade da morte. Jesus Cristo lhe fala: filho,
ainda que você esteja morto, aquele que crê em mim irá ressuscitar. Ainda que esteja morto, você terá vida. A nossa alegria é que essa nossa carne, esse nosso corpo que vai virar pó, ele vai se ressurgir. Um novo corpo será formado. Nós iremos reinar para sempre com Jesus Cristo. A nossa vida é eterna. A nossa vida é eterna. Jesus, ela é a nossa ressurreição. Então não é admitir a realidade da morte e se colocar numa posição de melancolia, de tristeza, não. Mas a morte não é o fim. A morte, ela não é o fim para aqueles que crêem em Jesus Cristo. Se apegue na verdade do Evangelho. Se apegue na verdade da palavra de Deus. Então admita a realidade da morte. Terceira sabedoria, compreenda que na vida, para tudo existe um tempo. Entenda que na vida, para tudo existe um tempo. E para cada tempo existe um propósito. E qual que é o propósito desse tempo? Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo de distanciamento, um tempo de separação, um tempo de choro, um tempo de morte. Qual que é a nossa posição diante disso? É orar a Deus, é clamar a Deus e pedir, Senhor, qual que é o propósito desse tempo? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer em nós? Não adianta negar o tempo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo de dor, esse é um tempo de choro, esse é um tempo de morte, esse é um tempo de perda, esse é um tempo de distanciamento que nós estamos vivendo. A nossa vontade de tirar a máscara, é reunir, é abraçar, é beijar, é fazer festa. Só que a gente não pode fazer isso agora. Esse é um tempo que nós precisamos nos recolher, ficar isolados e refletir sobre a nossa vida. Qual o tempo que você está vivendo? Talvez você quer mudar o tempo. A pretensão de mudar o tempo. Não dá para mudar o tempo. Não dá. Pergunte para Deus qual que é o propósito do tempo que você está vivendo. O que Ele quer fazer em você nesse tempo? O que Ele quer moldar no seu coração nesse tempo? Pergunta para Ele. Ao invés de querer mudar, ao invés de falar não aceito, peça para Deus. Peça para Deus. Então, como sair da pretensão e encontrar sabedoria? Compreenda a vontade de Deus, admita a realidade da morte e compreenda que para tudo existe um tempo. Eu convido a você a sair da pretensão e entregar a sua vida para Deus. Como? Orando. A oração, ela é o oposto da pretensão. A oração, ela é o oposto da pretensão. Porque quando você ora, você entrega a Deus. Quando você ora, você confia nas mãos de Deus. Quando você entrega, você lança sobre Ele toda a sua necessidade. Como sair da pretensão? Orando. Porque ela é o oposto. A oração é o oposto da pretensão. É o oposto dela. Ore ao Senhor. O que diz lá em Salmo, capítulo 37, versículo 5? Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Saia da pretensão e vá para a entrega. Entrega na mão de Deus aquela pessoa que está enferma. Entrega na mão de Deus essa realidade que nós estamos vivendo. Entrega na mão de Deus todo o seu sentimento, toda a sua dor, o abandono. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração.
Quando você deixa de ser pretensioso, de controlar, de mudar, de fazer, você vai para o seu quarto, você dobra o joelho e fala: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não posso nada. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Coloque as Tuas mãos e faça a Tua vontade na minha vida. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar. A oração é o oposto da pretensão. Ore ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Ele vai fazer. E aí, para terminar, eu concluo que nós estamos vivendo uma realidade difícil. É difícil para nós. É difícil para nós aceitar que somos pequenos. É difícil ouvir de mim: como assim eu não posso ser pretensioso? Como assim eu não posso requerer? Eu sei, é difícil. É difícil. Mas tenha certeza que por mais que você seja pequeno, fraco, por mais que você seja pó, você tem um Deus que está com você. Você é pequeno, mas você cabe nas mãos de Deus. Você é fraco, mas as mãos de Deus é forte. Ele conduz você. Ele cuida de você. Então, seja como uma criança despretensiosa. A criança apenas se entrega. A criança apenas se coloca diante de Deus. Se entrega. Seja pequeno. Não seja grande, não. Não seja pretensioso. Seja pequeno. Você cabe nas mãos de Deus. E Ele vai te levar. Ele vai te conduzir. E o Salmo 139, ele nos mostra um coração de alguém que era totalmente despretensioso. Eu vou ler aqui para você e eu encerro. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia me escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Aonde você for, as mãos de Deus, Deus vai guiar você. Saia da pretensão e entregue o seu coração para Deus. Entregue a sua vida a Deus.